Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje é dia de tag aqui no canal. Eu estava procurando alguma tag e pesquisando eu encontrei uma que já é um pouco antiga, mas que eu ainda não conhecia e achei bastante interessante, que é a tag Livros e Emoções, sendo que para cada emoção você deve escolher um livro que fez com que você se sentisse daquela maneira. O primeiro item então é um livro que fez com que você se sentisse feliz. A minha escolha foi Lola e o Garoto da Casa ao Lado, da Stephanie Perkins. Foi uma escolha difícil, porque acho que muitos livros já fizeram com que eu me sentisse feliz, mas eu procurei então algum livro que não só tivesse me feito dar risada, por exemplo, mas aquele que tivesse me deixado com uma sensação gostosa quando eu terminasse, aquela sensação de coisas boas acontecem, há esperança, amor e felicidade no mundo. E acho que Lola e o Garoto da Casa ao Lado foi um desses livros. Eu achei o livro bastante divertido, principalmente por causa da Lola. A Lola é uma personagem bastante carismática, a história é bastante fofa e quando terminou eu definitivamente estava com aquela sensação gostosa. E então o livro cumpriu muito bem essa missão de me deixar feliz. O próximo item é um livro que te fez se sentir triste. Eu confesso que esse foi um dos mais difíceis pra mim, porque eu acredito que, embora muitos livros já tenham feito com que eu chorasse, já tivessem me deixado tristes em algum momento, algum livro que seja triste, a maioria desses livros são tristes, mas ao mesmo tempo passam uma mensagem bonita, então isso acaba amenizando a tristeza. Então eu tentei buscar algum livro que tivesse me deixado triste, simplesmente triste, porque foi triste e acabou, e eu não encontrei. Na verdade, eu consegui pensar em um filme, que é a adaptação de um livro que eu não li e não vou ler porque eu não tenho coragem, que foi O Menino do Pijama Listrado. Esse sim foi um filme que terminou e eu estava deprimida, eu não conseguia parar de chorar e eu simplesmente estava triste, eu não vi nada de bonito, nenhuma mensagem positiva ali, foi simplesmente triste e por causa disso eu não tenho coragem de ler o livro. De qualquer maneira, eu tentei buscar então um livro e eu acabei decidindo pelo misto de emoções que o livro me despertou. E como é uma tag sobre emoções, eu queria incluir esse livro nela. E o livro foi O Todo Dia, do David Levitan. Ele sim me deixou triste em alguns momentos, mas eu acho que simplesmente dizer tristeza não se encaixa. Esse livro mexeu, acho que com todas as minhas emoções, e ele mexeu demais comigo. Também esse foi sim um livro que eu fechei e eu fiquei acho que uns 5 minutos chorando e tentando me recompor de tanto que ele mexeu comigo. Mas não foi só tristeza, não é um livro puramente triste. É que ele realmente mexeu comigo. Uma das emoções que ele despertou foi tristeza, mas não foi só isso. O próximo item é um livro que te deixou nervosa, com raiva. E eu escolhi o livro Quando em Roma, da Gemma Townley, porque eu odiei a protagonista. E o livro, só pra deixar claro, apesar do nome, não é o mesmo do filme, então o Quando em Roma filme não é a adaptação desse livro. Foi um livro que a todo momento eu tinha vontade, eu ficava bufando, eu tinha vontade de dar uns tapas na protagonista pra ver se ela acordava. E muitas coisas que aconteceram me deixaram indignadas. Só pra constar, a Gemma Townley é irmã da Sophie Kinsella. E o outro livro dela que eu li, Manual para Românticas Incorrigíveis, é um dos meus livros favoritos. Eu amo aquele outro livro, agora esse daqui eu odiei por causa da protagonista. Sempre, aliás, que tem alguma tag que envolve personagem que você não gostou, que te irritou, é comum que esse livro seja mencionado por mim. O próximo item é um livro que te deixou nostálgica, e eu escolhi Lonely Hearts Club. Ele, aliás, foi um livro que eu cogitei um livro que me deixou feliz, porque ele também me deixou muito feliz. Foi um daqueles livros que eu terminei e eu estava sorridente, com aquela sensação de quero sair por aí saltitando. E, ok, eu não saio por aí saltitando, mas foi a sensação que eu tive. E ele fala muito de amizade, ele se passa na época do high school, e ele fez com que eu lembrasse do meu high school, da minha amizade com as minhas amigas, e ele foca muito nisso, na questão da amizade. Então esse livro acabou me remetendo ao meu período de ensino médio, que foi uma das melhores épocas da minha vida, então ele realmente me deixou nostálgica e me deixou feliz. O próximo item é um livro que te deixou assustada. Eu confesso que eu não sou muito medrosa nem pra livro nem pra filme. Então eu sempre assisto tranquilamente filmes de suspense e terror. Às vezes é claro que eu levo um susto ali, outro aqui, você fica com aquela sensação meio apreensiva, mas nada que não me faça dormir de noite. Então eu tive que pensar um pouquinho para escolher o livro e eu acabei escolhendo Boneco de Neve, do John Nesbo, porque foi um livro que, na verdade, ele me deixou bastante impressionada. O autor, ele consegue criar um suspense com a escrita dele que me deixou realmente admirada.
E enquanto ele criava, eu ia lendo e eu ia sentindo aquele frio na barriga e o coração começando a acelerar. E foi um livro que realmente conseguiu me deixar assustada. É claro que não me fez perder o sono durante a noite. Ele cumpriu o papel de thriller. E então eu acho que não tinha uma escolha melhor do que essa. O próximo item é um livro que te deixou surpresa, e eu escolhi O Chamado do Anjo, porque foi um dos livros que mais me surpreendeu. Lendo a sinopse, você tem a impressão de que é um romance leve, despretensioso, que vai te fazer relaxar. E o livro não é isso. Ele trata da história de um homem e uma mulher que se esbarram num aeroporto em Nova York, se eu não me engano, e com isso eles trocam o celular sem perceber. E a mulher mora na França e o homem mora, acho que na Califórnia. E então, nessa que eles trocam o celular, eles começam a trocar mensagens, começam a surtir um flerte, apesar de surgirem umas farpas aí no meio também, porque eles não se dão tão bem assim logo de início. E eu esperava que seria isso. E o livro, na verdade, ele vai se desenvolvendo e você se vê no meio de um suspense. E um suspense, aliás, muito bem construído, um livro bastante complexo, bastante denso e realmente chamou muito a minha atenção. Me deixou muito surpresa e me agradou demais. Foi um dos melhores livros que eu li no ano passado, eu recomendo bastante. O próximo item é um livro que te deixou desapontada. E eu tive que pensar também nesse porque acho que vários livros me deixaram com essa sensação. Mas eu acabei escolhendo A Princesa de Rosa Shocking, que é o 5º livro da série O Diário da Princesa, da Meg Cabot. Eu sou apaixonada por essa série. E até o 4º livro eu sou apaixonada por todos os livros. Quando li o 5º foi uma decepção gigante, porque de repente eu não vi muita história, parecia que a Meg estava enrolando, eu fiquei com a sensação de que se ela tivesse terminado a série no 4º livro, seria uma série maravilhosa e acabou, não precisamos de mais. Mas aí veio esse 5º e eu fiquei com a impressão de que ela estava só escrevendo porque tinha feito sucesso e ela começou a enrolar e eu não vi nada demais ali. E o livro me deixou bastante desapontada. Caso alguém não tenha lido a série inteira ainda, essa sensação de desapontamento durou o 5º e o 6º livros. A partir do 7º ela já me ganhou de novo, a história tomou um rumo bastante inesperado. Aliás, o 8º e o 9º livros, eu lembro que eu fiquei bastante agoniada e eu fiquei pensando, não acredito que ela fez isso. E aí no 10º ela fechou com chave de ouro, enfim, adorei a série. Só acho que os pontos baixos mesmo foram o 5º e o 6º livros. O próximo item é um livro que te deixou angustiada, e eu escolhi Identidade Roubada, porque acho que foi um dos livros que mais me deixou com essa sensação. O livro tem cenas bastante fortes, bastante descritivas, e ele trata de um horror que é bastante real, e é o tipo de situação que eu não quero nunca passar e que eu não desejo pra ninguém. Ele trata sobre um sequestro e a protagonista ficou 1 ano em cativeiro e ela fala de muita coisa que ela passou enquanto ela esteve nesse 1 ano de cativeiro. E sempre que ela narrava esse 1 ano dela, eu ficava com aquela sensação de angústia mesmo. Eu lembro que teve um momento que eu precisei parar a leitura, fechar o livro, respirar fundo, tomar fôlego e continuar a leitura. Então eu acho que é um livro que se enquadra bastante bem nesse item. E o último item é um livro que te deixou confusa. O livro que eu escolhi, ele acabou não me agradando, de tão confusa que ele me deixou, tanto que eu nem tenho mais o livro aqui. Mas eu coloquei a capa dele no Kindle pra mostrar, e Não Diga Uma Palavra. Tem resenha dele no blog, mas ele trata a história de uma garota que quando ela tinha 12 anos, ela sumiu perto de um bosque perto da casa dela. Antes dela sumir, ela disse pro irmão que um desconhecido mostrou pra ela uma passagem para o mundo das fadas. E 15 anos depois, o irmão dela começa a namorar uma moça. E essa moça fica bastante curiosa com relação ao passado dele, com relação ao desaparecimento da irmã. E ela começa a se envolver nessa história e aí eles começam a descobrir coisas que vão envolvendo o presente deles, e, enfim. A premissa do livro é bastante interessante, mas ele me desagradou porque eu acho que a autora ficou tão preocupada em criar uma história complexa, uma história com tanto suspense, que ela fez uma história confusa. O livro ele fica muito no paralelo realidade e fantasia, então eu ficava me perguntando, será que o que eles estão vivendo é real? Será que isso tudo é sobrenatural, tem a ver com a fantasia? E ele fica nesse paralelo e você fica sem saber qual é a resposta. Então, assim, embora eu goste de livros abertos que te sugerem algo, eu acho que quando é
aberto assim demais, tem sugestão demais, eu acho que fica demais. Eu acho que pra tudo tem que ter um equilíbrio. Nesse caso ele passou esse equilíbrio, ele ficou confuso, ele realmente ficou confuso. Tão confuso que assim, o livro, ele despertou minha curiosidade porque eu queria entender o que estava acontecendo. Então o que me motivou foi essa confusão, porque eu ficava, o que tá acontecendo afinal? E aí quando chegou no final, eu lembro que eu fiquei revoltada com uma reviravolta ali que acontece. E quando eu fechei o livro, eu fiquei, tá, e aí? O que é então? E, enfim, eu realmente fiquei... Acho que não tem outra palavra melhor pra descrever como ele tenha feito eu me sentir que não confusa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos pra vocês, até o próximo vídeo. E acho que Lolo e o Garoto da Casa ao Lado foi um desses livros. Eu achei a história bastante interessante. Eu achei o livro bastante divertido. Só acho que os pontos baixos mesmo... Só acho que os pontos baixos mesmo foram...